Olá, você! Estamos aqui para começar o nosso sexto episódio do programa De Coração para Coração. E nós vamos falar hoje sobre um tema um pouco, assim, vamos dizer, quente, né? Vamos falar sobre a raiz da amargura. É um tema quente porque é algo que dói na nossa alma. A gente acabou de fazer um episódio sobre a raiz da rejeição e nós queremos trazer aqui coisas que você possa se livrar dessa raiz, caso você esteja sofrendo, vivendo com essa dor da amargura, né? E claro que tem muita coisa aqui até o final, então não deixa de ir até o final, já dá o teu like, deixa os seus comentários aqui também, e se você tiver alguma pergunta para nós, por favor, deixa aqui também que nós teremos prazer de responder, tá certo? Então, eu sou Josi Oliveira. Márcia Marisa Romero. Soares. Ah, desculpa. Sem problemas. Vamos novo. falar junto. 1, 2, 3. Sim. Pronto, ninguém quis falar mais, mas vocês ouviram. Márcia Romero, Marisa Soares e Josi Oliveira. Nós estamos aqui, meninas, todos domingo com esses vídeos para você, com esse programa que é do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho aqui já na introdução desse vídeo, pensando sobre o significado dessa palavra, amargura. O que vem no seu coração, o que vem na sua mente quando você pensa sobre essa palavra, né? É uma coisa ruim, é um sentimento triste, né? De tristeza, de ressentimento, de aspereza, de, vamos dizer, crueldade, de aflição, agonia, angústia. Todas essas palavras, a atormentação, né? Me veio agora à mente. Todas essas palavras estão voltadas, imagina, dentro dessa dor, que é uma dor, na verdade, a amargura, porque ela está lá, ela foi criada dentro de nós. Por causa de situações que aconteceram na nossa vida, nós acabamos de falar sobre a raiz da rejeição e, de repente, a pessoa que foi rejeitada também tem a amargura dentro dela, né? Às vezes, quando a gente pensa em emoções e sentimentos, a gente pode pensar assim, ó, emoção é algo que está na primeira lista ali do que nós sentimos quando a gente se encontra. Por exemplo, hoje eu acordei, fui caminhar lá fora, tem um sol maravilhoso aqui na Flórida e eu recebi aquela alegria. Estou contemplando o sol, né? E fico alegre. De repente, eu estou caminhando e eu encontro com um cachorro bravo e esse cachorro me latiu e me assustou. E eu não estava percebendo que ele estava ali, eu fui surpresa. Tive uma surpresa que ele estava ali e veio me atacar. Eu posso ter ficado com medo. Medo é uma outra emoção. E aí eu vou tendo sentimentos de acordo com essas emoções que nós vamos sentindo. Então, quer dizer que a amargura é um sentimento que ele está alojado em nós e nós começamos a ter um comportamento baseado a esse sentimento da amargura. Entenderam? Então, imagina um fel. Sabe aquele fel, aquela coisa ruim, né? Da galinha, né? Da galinha. Da galinha. E aí, eu lembro que minha mãe, quando a gente era criança, ela dizia, corta esse fígado aí, não deixa estourar esse fel não, porque senão vai ficar amargo, né? É verdade, gente, eu lembrei disso agora. Agora também, olha só, fui lá anos lá atrás. Mas isso é uma coisa ruim, que fica um gosto amargo na nossa boca, né? Então, assim fica a amargura em nossas vidas. Vocês podem falar um pouquinho do que causa, o que acontece com a gente quando a gente está amargurado? Tem alguma coisa na mente de vocês aí para ajudar aqui os nossos colegas que estão nos assistindo? O que vocês falam sobre amargura? É algo muito assim visível, né? Porque a amargura ela muda a feição da pessoa. Você, como você falou, ela é um sentimento de tristeza, é um sentimento de dor, insatisfação. Então, tudo isso vai refletir na amargura. E eu acredito que o caminho mais próximo que ela encontra é o rancor. Quando a gente fica magoado com alguma situação ou com alguém, às vezes nem é com uma pessoa, mas com uma situação que nos acontece, que nos sobrevém, né?
Por exemplo, você faz um plano de fazer alguma coisa, ou vamos dizer assim, né? Você planeja fazer algo e no final aquilo não dá certo. E aí, como você vai levar aquela frustração que você teve, pode te trazer uma raiz da amargura, porque você vai ficar com rancor de não ter realizado aquele projeto. E isso talvez por causa de alguém ou por causa de alguma situação que você viveu no momento. Então, tem vários caminhos, né? Às vezes, por uma dificuldade de relacionamento, às vezes por uma dificuldade. E o mais interessante é que esse é um mal que ele vai se associando a muitos outros, como você colocou, e aí ele vai fazendo com que você vá sendo descaracterizado em todas as áreas da sua vida e vai se tornando uma pessoa potencializada pelo sentimento de incapacidade, que não é uma realidade, mas é o coração angustiado, ele traz uma tristeza, um sofrimento tão grande que ele começa a ser intolerante, ele começa a ser não suporta, não consegue suportar as coisas, e aí vai trazendo tantas perdas, né? Acredito que é algo assim muito destruidor. E isso pode vir, como você falou no início, nós falamos no outro episódio sobre a rejeição, isso é um caminho muito próximo da rejeição. Né? Não é isso, Márcia? Seu áudio. Seu áudio. Vocês estão realmente trazendo no caminho para que, sabe, se junte aonde a gente vai chegar e apresentar realmente para as pessoas que essa amargura ela é a consequência daquelas rejeições ou da rejeição que nós sofremos no passado, porque a gente precisa, quando a gente tem um roxo, a gente precisou levar uma pancada. Então, o roxo, o bruise, o hematoma, ele é a consequência de uma pancada. Então, esse hematoma a gente pode chamar de amargura. E essa amargura, se esse roxo não for cuidado, ele pode se tornar algo ali entre o sangue, eu não sou médica, entre a pele, entre os músculos, e assim é como a amargura. A gente coloca frio e quente naquele bruise, né? Naquele hematoma. A gente precisa colocar na amargura o amor de Deus, a nossa compreensão e o coração aberto para poder perdoarmos aquela pessoa, ou aquela coisa, ou aquela situação que nos encaminhou para essa amargura. E a amargura, gente, ela é da emoção. Estou certa, doutora Júlia? Ela é da emoção, ela não é do espírito. Primeiro veio uma emoção que entrou, né? E aí virou um sentimento, aquilo que foi processado num pensamento, foi registrando dentro da pessoa como uma dor muito grande e que às vezes até trouxe alguns problemas também psicossomáticos, né? Porque a amargura traz doença, traz câncer, né? Traz várias doenças. Eu não sabia que você lia pensamentos, porque era isso que eu ia falar. Porque se ela é uma emoção, se é um sentimento, vai alimentar as células cancerígenas. Isso. Porque muitos dizem que a raiva causou o câncer. Não, esse sentimento alimentou aquela célula que eu aprendi essa semana, que todos nós, diariamente, a gente gera células cancerígenas. E dependendo da alimentação que a gente dá para essas células ou não, elas se desenvolvem. Então, essa amargura da alma, essa amargura do sentimento alimenta psicossomatizando as células cancerígenas. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado e procurar quem que está lá no céu para que venha nos alimentar com o amor dele, porque ele já nos perdoou e ele já nos aceita do jeito que a gente é. Verdade. E aquelas pessoas que geraram, né, ou aquela situação que gerou essa amargura em nós. Hoje eu já tenho coragem, eu já fui, como falamos lá na rejeição,
porque o Senhor já fez o processo da cura da rejeição na minha vida, agora Ele está trabalhando no processo de eu levantar e encarar a situação. Mesmo que o que eu vá dizer para a pessoa, ela não vai gostar ou eu não vou gostar, mas a gente vai colocar a situação em clareza, vai clarear tudo. E olha, faça isso com a paz no coração, porque você sai totalmente liberto, totalmente pronto para continuar a sua vida de uma maneira tranquila. E é uma coisa, Márcia, também, quando você falou aí, né? Eu lembrei, a amargura, ela, às vezes, a pessoa gera essa amargura de Deus, né? Quebrando o relacionamento, o afastamento de Deus, por se sentir injustiçada de alguma forma. E aí a gente precisa trabalhar 3 formas que eu entendo, e eu gostaria que a gente trabalhasse um pouquinho nisso, as meninas falassem um pouquinho aqui comigo sobre isso, porque essa amargura, ela entrou em nós, veio uma raiva, como a Márcia também já mencionou, aí tem a infidelidade, às vezes começa a quebra de relacionamento, infidelidade com famílias também. Vem o ódio, vem o ato da vingança através dessa pessoa que gerou essa amargura. Vem ingratidão também, vem perda de amizades, né? E vem o afastamento de Deus. E para que a gente possa ser curado nisso, para que comece esse processo também, a gente precisa trabalhar 3 formas aqui. Perdão para Deus, perdão para si mesmo e perdão para o próximo. Quem quer falar aqui? Vamos começar com o perdão para Deus, né? Que é o primeiro ponto que a gente precisa, porque senão, se a gente não perdoar a Deus, porque tem gente que fala assim, mas perdoar a Deus? Eu posso perdoar a Deus? Que impetulância é essa, né? Mas a gente precisa pedir perdão, porque foi Ele que nos ensinou, né? Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso falar, eu preciso abrir minha boca e falar. Então, se o meu problema é com Ele, se eu não chegar a Ele e falar, não vai ser resolvido, né? É verdade. Falem um pouquinho sobre isso, meninas, então. Marisa, pode falar, querida. É tão interessante, né? Esse assunto é bem forte por causa essa maneira que você colocou, Josi. As pessoas realmente elas acham assim uma impetulância perdoar a Deus. Só que a Bíblia nos ensina que se eu não consigo perdoar o irmão que eu estou vendo, se eu não consigo me submeter à pessoa que eu estou vendo, como eu estou vendo a vocês aqui, como é que eu vou fazer isso com Deus que eu não posso ver naturalmente, né? Então, e aí a gente pode dizer o seguinte, o que eu teria que perdoar a Deus, se Deus é tão soberano? Deus não precisa do seu perdão, porque Deus é soberano. Mas você precisa entender que Ele se preocupa, te ama, quer o melhor para você. E quando a gente compreende que somos, como nós falamos sobre a rejeição, que nós significamos alguma coisa para Deus, quando nós nos relacionamos com Ele como uma pessoa. Então, como a Josi bem falou, a gente tem que confessar. O que é perdoar a Deus? Perdoar a Deus é você confessar que você, por exemplo, o que muitas vezes nos impede de chegar a Deus? O fato de não acreditarmos que Ele é uma pessoa. E Ele é uma pessoa. Então, como uma pessoa, muitas vezes, eu não vou me lembrar exatamente tudo que foi falado sobre isso, mas eu me lembro que quando teve a catástrofe do Haiti, se eu não me engano, a filha de Billy Graham foi entrevistada e fizeram uma pergunta para ela, falando para ela que se realmente existe um Deus tão bom, tão maravilhoso, por que aquilo aconteceu? Lá também deveria ter pessoas que ele amava. E aí, o que ela disse? Uma das coisas que eu me lembro que ela falou, vou fazer um resumo nas minhas palavras, é o seguinte: se Deus realmente nos ama a ponto de dar um filho por nós, então, ele não impediu que o seu filho pudesse ser sacrificado numa cruz por amor de mim e você, para que a gente pudesse voltar à nossa forma real. Então, é o mesmo motivo pelo qual Deus, muitas vezes, não
não impede as coisas ruins que acontecem. Por quê? Porque elas não foram estabelecidas por Deus. Elas foram estabelecidas pela desobediência humana. Por causa da desobediência humana, nós temos uma necessidade de nos render a Deus e falar, olha, porque quando a gente vai perdoar alguém, a gente está se rendendo. Porque essa pessoa nos feriu, nos machucou, nos maltratou, e o que a gente, na verdade, naturalmente tem vontade de fazer é destruir essa pessoa. Mas quando nós chegamos para a pessoa e falamos, olha, eu te perdoo, eu vou dizer do meu caso com meu pai. Eu me lembro, quando eu fui falar com meu pai sobre todos os acontecimentos que nós tivemos nessa separação e nessas condições que ele nessas feridas e rejeições que ele me causou, eu me lembro que eu falei para ele assim, olha, pai, eu quero te perdoar. Sabe por quê? Porque enquanto eu não te perdoar, eu não vou conseguir te amar o quanto eu sei que eu te amo. E eu quero demonstrar esse amor. Então, eu quero te perdoar. E aí, quando eu falei isso para ele, ele ficou em silêncio olhando para mim. Eu falei assim, sabe por que eu quero te perdoar? Porque eu fui muito perdoada. Eu já errei muitas vezes. Eu errei muitas vezes, até mesmo com você, com a maneira com a qual eu me reportei a você, com a maneira com a qual eu tentei conversar com você, de maneira agressiva, de maneira arrogante. Então, eu quero te perdoar. Mas ele não tinha me pedido perdão, eu nem sei se naquele primeiro momento ele aceitou. Lá na frente eu vi que ele mudou, então ele aceitou e entendeu. Mas naquele momento talvez ele não entendeu. Então, qual é a necessidade que a gente tem de pedir a Deus, de liberar o nosso perdão para Deus? É porque às vezes nós achamos que Deus é culpado pelas coisas que nos aconteceram. Por exemplo, eu tinha 15 dias de nascida quando minha mãe me abandonou. O meu pai começou a abusar de mim, eu era uma criança, não sei quantos anos eu tinha. E ele deveria ser a pessoa que me protegia. Então, se eu não conseguisse perdoá-lo, eu nunca poderia ter me relacionado com ele depois. A Josi deu um exemplo aqui da Joyce Meyer, e eu gosto muito dela. Ela é uma mulher que vence assim de uma maneira muito maravilhosa todos esses tipos de sentimentos, e a amargura está entre eles. O que acontece? Quando é que a gente consegue viver isso? Quando a gente reconhece, olha, Deus, onde o Senhor estava quando eu estava vivendo isso? É assim que a gente perdoa. Onde o Senhor estava quando aquelas pessoas estavam fazendo tudo contrário do que o Senhor disse que elas deveriam fazer? Se o Senhor é o Todo-Poderoso, onde é que o Senhor estava? Nesse momento, nós estamos confessando a nossa dor, e aí, nesse momento, a gente pode falar, Senhor, eu te perdoo, porque naquele momento eu parecia não ser vista. E aí, quando começa a entrar um refrigério na nossa alma, começa a vir um bálsamo dentro de nós, a gente entende que, na verdade, esse perdão é para mim, não é para Deus. Eu estou me perdoando por achar que eu era culpada por aquilo que tinha acontecido. E é assim que a gente libera o perdão para Deus. Porque quando a gente começa a liberar o perdão para Deus, a gente encontra o perdão em nós mesmos. E muitas vezes a gente não é culpado, por exemplo, ninguém escolhe a família que nasceu, mas a Josi falou no início, eu não sei se foi no outro episódio, eu estou aqui um pouco, confundi um pouco, mas eu lembrei. Ela falou no episódio sobre a questão do relacionamento familiar dela, e ela teve um problema no relacionamento com o pai dela. Não que o pai dela tivesse a intenção de causar essa ferida dentro dela, mas ele causou. E se ela nunca tivesse declarado isso para ele, talvez ele nunca ia ter consciência que um dia ele fez essa ferida no coração dela. Então, Deus, ele tem plena consciência de tudo que nós somos, de tudo que nós sentimos e de tudo que nós vivemos. Mas nós, muitas vezes, não temos a consciência de quem ele é. Então, nós precisamos nos reportar a ele como uma pessoa. E é nesse momento que a gente fala, eu quero te perdoar por aquilo que eu passei. E aí, quando você fala, eu quero te perdoar por aquilo que eu passei, ele entra dentro da gente e ele traz um refrigério ao nosso coração que nos faz alinhar o nosso pensamento com ele
descobrir a nossa identidade nele e nos faz andar como filhos amados que ele nos fez para viver nessa terra. Amém. É assim que eu entendo o perdoar a Deus. Não é uma necessidade dele, mas é uma necessidade minha e sua. É verdade. Muito bem colocado, Marisa. Inclusive, você falou das 3 opções, né? Perdoar a Deus, perdoar a nós mesmos e perdoar ao outro. Porque, realmente, para perdoar a nós mesmos, a gente primeiro tem que ter o relacionamento de perdão com Deus. Porque à medida que ele trabalha em nós e ele faz com que o relacionamento nosso com ele tenha sido restaurado através do perdão que nós demos a ele, a gente se sente perdoado e a gente começa a entender que os nossos erros foram porque nós não estávamos preparados, nós não o conhecíamos, nós não sabíamos, a gente tomou a posição ou a escolha que a gente achava que era melhor, e aí é que começa o trabalhar dele em nós para que a gente perdoe a nós mesmos. Porque qual é o segundo maior mandamento? O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar ao próximo como a mim mesma. Como que eu vou amar vocês duas se eu ainda estou problemática comigo, se eu ainda não me perdoo com as coisas que eu fiz ou deixei de fazer? Então, por isso que a gente é uma cascata. Primeiro, a gente tem que realmente perdoar a Deus por tudo aquilo que aconteceu na nossa vida que não foi culpa dele. Ele permitiu para que dali ele tivesse o propósito dele na vida de cada um de nós realizado. E aí a gente entende quem somos nele, aleluia. E aí a gente vai, nos perdoa, e aí a gente começa a amar o outro, carregar o outro no colo, se apaixona pelo outro, sente a dor do outro, resolve a situação do outro. É isso tremendo. Aí. É por aí que aconteceu comigo. Essa é a minha trajetória. E é tão interessante... O bom é que quando a gente fala, fala da alma, porque é coisa que a gente viveu, né? Então, quando essa amargura entra em nós, deixa esse gosto amargo realmente do fel, né? A gente tendo todas essas experiências, e a gente não tinha combinado aqui, nós temos um roteiro, mas a gente não tinha combinado aqui o que cada uma vai falar especificamente nesse vídeo. E quando a gente passa a bola para a Marisa, ela fala da alma dela, porque aconteceu com ela. Aquelas perguntas que ela colocou foram as perguntas que ela questionou com Deus, e a forma que ela sentiu o trabalhar de Deus na vida dela, como foi com a Márcia, como foi comigo. Então, existe a forma de cada uma se perdoar, e vamos dizer assim, quando a gente pede perdão para alguém, o que você quer ouvir da outra pessoa? O que você quer que a pessoa faça ou fale para você? Cada um aqui talvez tenha uma forma diferente, uma expectativa diferente quando a gente faz essa pergunta, né? Quando a gente faz essa confissão. Vamos dizer, Márcia, me perdoa por eu ter feito algo X com você. De repente, eu estou numa expectativa que a Márcia me responda algo. E a minha expectativa é, ok, Josi, eu te perdoo. E se de repente ela diz assim, não, Josi, peraí, não é fácil assim não, vamos conversar sobre aquele assunto lá, não é isso? Aí a minha expectativa era assim, e agora, o que eu faço? Né? Eu não estava pronta para a conversa, eu estava pronta para o perdão. Exatamente, aí é que vem, o que essa pessoa espera que eu fale ou faça para que esse ato do perdão aconteça, não é verdade? Por isso que a gente tem que orar para Deus já trabalhar no coração da outra pessoa. E ele faz, gente. É incrível. Ele faz. Senhor, eu estou indo lá pedir perdão para a Marisa e para a doutora Josi. Prepara o coração delas para que elas recebam o perdão, não da maneira que eu espero, mas da maneira melhor para nós três. Isso. E algo interessante que em Hebreus 12, por isso que tinha que a Ju falar. Hebreus 12, verso 15, diz assim, olha, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, ou seja, do favor imerecido de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote
e cause perturbação, contaminando muitos. Porque o que acontece? A amargura, ela traz contaminação. A Márcia falou sobre células, né? Que todos nós, como eu passei pelo câncer, eu venci, graças a Deus. Amém. Né? Muitos me conhecem, viram, passaram comigo. Eu tive 5 órgãos retirados, porque, né, foi sendo detectado ali as células. Então, desde então, né, eu tinha 37 anos de idade, hoje eu estou completando 55, né, gente? Então já faz tempo. Happy birthday again. Exatamente. Isso já faz um tempinho, mas quando eu passei por isso, uma das coisas que foram me ensinadas foi essa, Márcia. Os médicos falaram, olha, porque ninguém sabe como começa e nem como vai terminar. E aí o que eles falaram era o seguinte, olha, todos nós temos células cancerígenas, células boas e células más, né, que são as chamadas cancerígenas. O que vai acontecer é que alguns vão reproduzi-las mais dentro daquilo que é a sua própria vida. Aí vem a questão alimentar, como a Márcia bem colocou, aí vem a questão emocional, que a Josi cuida muito bem, aí vem várias questões. Nós, como pastores, que fazemos aconselhamento para ajudar as pessoas a sair desse caminho. Então, o que acontece? Ali eu fui entendendo o quê? Por isso nós falamos sobre o perdão para Deus. Quando nós perdoamos a Deus, isso aqui está muito claro. Não é porque Deus precisa do nosso perdão, mas é porque nós precisamos entender o favor que ele tem para nos entregar. Sim. E aí, como todas nós colocamos aqui, quando você vai pedir perdão para o outro, não gere uma expectativa no seu coração. A Márcia foi muito bem colocada na questão de você orar. Não crie nenhuma expectativa. Vá entregando o seu perdão. E também para que Deus possa se manifestar no seu coração com esse favor, essa graça que Deus derrama, e que a gente não pode deixar falhar, para que se o outro não receba com a expectativa que você estava, você esteja pronto para respondê-lo à altura do amor de Deus. Você poder falar assim, olha, realmente esse fato que você está falando aconteceu assim. Então, agora eu quero te dizer o seguinte, eu quero te perdoar e eu quero que você me perdoe. Eu quero te pedir perdão, porque nesse momento eu agi de uma maneira inadequada àquilo que eu deveria ter agido. Então, às vezes, gente, eu ensinei uma coisa para os meus filhos. E para as mulheres eu gosto de falar muito isso. Sabe o que acontece? O melhor momento de você pedir perdão é quando você tem a razão. Porque quando você está errado, você está fazendo mais que a sua obrigação. Sim. Mas quando você está na razão, você pedir perdão, você traz para o outro uma rendição. É porque causa autoridade, né, Marisa? Quando nós fazemos algo, ok, eu tenho consciência, está tudo bem comigo, mas eu preciso pedir perdão para essa pessoa, então eu vou acertar, usando o versículo que Márcia citou, né? Eu estou perdoando o outro, porque primeiro eu estou perdoando para mim, né? Porque eu estou amando primeiro, né? Então, se eu me amo, eu preciso fazer isso por mim em primeiro lugar. Primeiro, porque é uma obediência a Deus, né? Deus diz que é uma obediência, derrama a graça dele, e eu tinha reservado esse mesmo texto, Marisa, tá? Então, a sintonia aqui é bem interessante. Estamos ligados. Ver que o Espírito Santo está nesse negócio aqui, está nessa conversa. Igual no outro episódio. Você ia falar o Salmo 27 e eu também estava com o Salmo 27. É uma aliança no Espírito. Essa aliança que nós temos entre nós aqui, que está ligado e conectado com o Senhor, Amém. Né? E ele traz esse... A Marisa falou agora na expressão, quando você vai falar, tem que ter uma expressão de arrependimento, né? E às vezes a linguagem de um é ver o arrependimento de uma pessoa. O outro é simplesmente falar, não precisa nem ver o outro se responder, né? Cada um tem uma linguagem. Tem um livro que chama As 5 Linguagens do Perdão, que eu deixo aqui também para você, se você quiser pesquisar um pouco mais para saber qual é a tua linguagem, mas tem essa necessidade que a gente precisa se arrepender. Então, se eu me arrependo por algo que eu fiz, que eu causei para outra pessoa, e eu estou com essa razão de fazer isso, que eu estou com essa legalidade e eu estou disposta a fazer, eu tomo
esse passo, e só de você fazer isso, porque você está obedecendo a Deus, como a Márcia falou, você ora a Ele e diz, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, então vai lá, opera no teu sobrenatural agora. Toca no coração dessa pessoa, né? Porque se ela também estiver amargurada, se ela estiver com essa dureza no coração dela, o Espírito Santo do Senhor vai trabalhar naquele momento ali. É verdade. E há algo super interessante nessa que você está falando, Josi, que é assim, olha, se nós estamos vindo da parte de Deus, como a Márcia falou no início, já tendo orado, já tendo buscado do Senhor, porque esse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo, por que que é o meu próximo? Ele não fala, ame a Deus como você ama a si mesmo, não. Ele fala, ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque, naturalmente, todo mundo diz, eu amo a Deus. Só que, quando as coisas começam a ficar ruins, é tipo assim, nem atribui esse sentimento a Deus, por quê? Porque não quer nem pensar, porque é como nós falamos, Deus não é palpável, naturalmente falando. Agora, onde nós encontramos esse tocar e esse agir de Deus na nossa vida? Lá, em Filipenses 4:7, a palavra fala assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Aí nós entramos nesse entendimento. E aí o que vai produzir dentro de nós? Vai produzir uma paz. E aí a gente tem essa ação que a Márcia falou. Vamos orar primeiro. Ore por aquilo. Porque, gente, é muito natural, muitas vezes, a pessoa querer, tipo assim, eu te desculpo. Por exemplo, criança, né, gente? Criança é uma coisa linda. Eles brigam um com o outro, aí daqui a pouco, aí você fala, vai lá e pede desculpa para o irmão. Desculpa, mas ainda está com a cara com raiva. Desculpa. E não quer nem olhar, fazendo cara feia. Não, dá um abraço, dá um beijo. Desculpa, irmã, estou falando das minhas meninas, é uma graça. Desculpa, irmã, eu não vou mais fazer isso com você. Por isso que Deus nos ensina, Jesus nos ensinou que nós devemos ter um coração de criança, porque a criança ela tem a facilidade de perdoar. Só que quando a gente pede desculpa, o perdão é um lance acima, vamos dizer assim. Porque quando você pede desculpa, é tipo assim, você pede desculpa e sai, vamos esquecer isso. Mas, às vezes, a situação não dá para ser esquecida. Não. Se ela não for esquecida, ela vai sendo transformada numa raiz de amargura. Exato. Isso aí. E uma pessoa amargurada perdeu o brilho, né? Isso. É verdade. E é o amargo mesmo, né? Da alma. É o amargo. E é por isso que lá no episódio anterior nós estávamos falando de rejeição, e por causa de tudo que eu passei na minha vida, cheguei num ponto que a Marisa teve a situação dela, eu também tive a minha situação de saúde, fui para o hospital, abri o cérebro, em coma por 5 dias, morrendo, e esses 5 dias em coma, eu não tenho a menor ideia onde eu fui, mas eu desconfio que eu tive reuniões intensas com o Espírito Santo de Deus, com Jesus e com Deus. Por quê? Porque quando eu voltei do coma, eu voltei diferente. Eu tive um encontro com Jesus no hospital. Ele apareceu, ele fez um transplante espiritual no meu coração, um dia eu vou contar, e eu vim outra pessoa. E 3 anos depois, ele me deu o trabalho que eu faço hoje, que é o ministério de cuidar de pessoas que estão doentes e que eu nunca vi na minha vida. Então, com certeza, a reunião com Deus, eu o perdoei, ele me ensinou a me perdoar por todo aquele tempo de rejeição, que eu achei que era culpa minha por ser rejeitada, por não ser merecida pelos meus pais ou coisa parecida. E aí, me perdoando e perdoando o próximo, minha mãe, minha irmã, que era dupla com a minha mãe contra mim, eu passei a amar as pessoas que procuram. As pessoas me batem na porta, eu não sei quem é, mas o amor que Deus coloca no meu coração é ágape, é dele, porque ele, além de me dar aquele amor, ele me dá força e recursos que vêm dele para que eu ajude aquela pessoa. Portanto, eu contei isso rapidinho para dizer, é importante essa ordem.
Perdoar a Deus, perdoar a si próprio, para perdoar os outros, senão vai ficar capenga, senão não flui, não dá certo. Não é fácil? Não é. É um processo muito longo. Além de, eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil pedir perdão do que perdoar. Então, perdoar é muito complicado. Pedir perdão é mais fácil para a Márcia, para mim, porque o Espírito Santo me mostra que eu errei, eu me arrependo, e eu vou ter uma facilidade muito grande de chegar até você e dizer, eu reconheço, me perdoa. Eu acho que o trabalhar em perdoar o outro é um processo um pouquinho maior. Então, mas é Márcia, possível. né? Quando você diz isso, às vezes parece ser difícil, mais difícil ainda, porque a gente pode confundir. Eu com curso, né, assim, com todos esses anos lidando com pessoas, eu encontro que as pessoas elas podem achar que elas podem estar esquecendo, né? Dizendo assim, não, o que você fez não foi tão relevante assim, não, eu posso te perdoar. Não tem nada a ver com a medida do que aconteceu, do que a pessoa fez com você. Como Marisa falou aqui do pai dela, como a gente citou aqui a Joyce Maia também. Então, não é o que as pessoas fazem, a quantidade da dor, né? Vamos dizer... A qualidade da dor, mas sim essa convicção que você tem de fazer, porque você faz para você, não é para o outro em primeiro lugar. Eu sempre dou esse exemplo, é como esse fiozinho aqui, meu microfone está ligado ali na minha caixa de som, então é como esse fiozinho, ele está pegando, ele está guardando, eu não posso, se eu for me afastar daqui, eu vou dar um puxão nele. É quando a gente fica amargurada e não libera esse perdão, fica com a mesma sensação de que a gente está preso naquela pessoa, naquela situação. A nossa vida não flui. A gente fica sempre com o pé para trás, né? A gente vai dar um passo para frente, parece que dá dois para trás. Exatamente. Aconteceu isso comigo, provavelmente aconteceu com elas. A gente fica com essa alma amargurada mesmo. Então, o benefício, em primeiro lugar, como já foi falado aqui, é para nós, e depois é para o outro. Quando você está dizendo para o outro que você libera aquilo que ele fez, você não está dizendo assim, olha, o que você fez não me machucou, não é isso, não me machucou muito, me feriu, talvez essa ferida vai ficar comigo por muitos anos, mas eu libero porque eu preciso ser liberta disso, eu preciso dessa leveza na minha alma e colocar esse doce, né? Esse mel na minha boca, e não mais o fel, aquele amargo do fel, né? Que estava na nossa alma. Você falou um detalhe, a pessoa que está recebendo, vai depender da dor e da amargura e da raiz que ainda está aberta na pessoa. Porque se a pessoa estiver curada, pode-se dizer, você é feio, você é feia, mas se ela estiver curada, ela não vai. Mas se a pessoa tem uma raizinha de rejeição, de que ela é feia, ela é deformada, aquilo ali vai custar, vai ser difícil para ela, para que ela possa perdoar o outro. Então, quando eu digo realmente que a dificuldade que eu vejo, que eu acredito que é de perdoar do que pedir perdão, por causa do outro, da receptividade, do como o outro está aberto dentro de si. Sim. Eu estou certa? Então, vai depender de cada um. Eu acho que tem uns que vão ter facilidade para um, outros para outro. Às vezes, para um, pedir perdão é a coisa mais difícil do mundo. Tem pessoas que não falam, eles fazem através de gesto, mas na fala é difícil sair, né? Então, por isso que é importante esse livro, assim, com a linguagem do perdão, que ele vai explicar qual é a tua necessidade, o que você espera para que você sinta realmente que você perdoou, que você foi perdoado. Então, é muito importante a gente se avaliar para ter o arrependimento genuíno. Tem um que vai arrepender, mas ele não mostrou no comportamento que arrependeu. Então, esse arrependimento não é o genuíno. Já viveu situações ou já atendeu alguém que pediu perdão 5 vezes ou 10 vezes pela mesma coisa e continuou no mesmo erro, né? Às vezes a gente faz isso com Deus. A gente pede perdão por algo que fez e a gente continua fazendo. Às vezes a gente está machucando alguém e continua machucando. E a gente sabe que não quer fazer aquilo e continua. Por quê? Porque a raiz é implantada. Então, você precisa se curar dessa raiz. Ir lá e arrancar mesmo.
E aí, sim, você traz luz, né, naquela dor, naquele sentimento, e depois você consegue, então, se liberar e ter essa leveza, porque a luz vem, ela tira as trevas, e aí você consegue realmente se livrar disso. É interessante, né? Como Jesus é a nossa luz, e a Bíblia fala lá em João, capítulo 1, fala que é a luz que ilumina os homens. E é interessante porque quando a pessoa passa por uma cirurgia, tem uma luz que cicatriza. Não sei se vocês sabem disso. Como a minha amiga passou por uma cirurgia agora e ela está se convalescendo da cirurgia, a gente descobriu isso. Tem uma luz que você põe lá, bota o foco na cirurgia e ela começa a cicatrizar a cirurgia. Jesus é a luz que cicatriza toda a raiz de rejeição, de amargura, de qualquer coisa na nossa vida. E a palavra do Senhor fala lá em Isaías 61, a partir do verso 1, fala assim: o Espírito de Deus, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas. Uhum. Aí ele começa a descrever a quem nós devemos levar essas boas novas. Aí fala aqui, é interessante, aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Aos pobres, gente, a gente sempre pensa, você que está nos ouvindo, às vezes você pode pensar assim, de uma pobreza financeira, mas a pobreza não está relacionada. A pobreza financeira é consequência de uma pobreza que está na alma, Sim. de uma pobreza espiritual, porque a pobreza é a falta de conhecimento de quem a gente é e do potencial que a gente tem para viver algo novo. Sim. Quer dizer, essa é a minha maneira de definir pobreza, não estou dizendo que essa é a definição, eu defino dessa forma, entendeu? Por quê? Porque não é uma questão financeira. Financeira é uma questão de ter poder financeiro ou não ter poder financeiro. E aí é um outro ponto. Mas ainda falando aqui, essa pobreza é uma pobreza da alma. Porque ele fala assim, olha, para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos. Olha que coisa tremenda. Aí ele continua aqui, anunciar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade das trevas os prisioneiros, e dar liberdade das trevas aos prisioneiros, que é a luz que ilumina os homens. Jesus, é através dele que nos ungiu, que nos derramou, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Gente, isso é tudo. É tremendo. E olha só, quando você estava falando do texto, esse texto para mim eu amo, né? O meu texto-chave, que o chamado do Senhor foi com esse texto para mim. E a raiz, ela precisa da escuridão, né? Da escuridão. Toda raiz precisa da escuridão, ela fica ali embaixo da terra, na escuridão. É a ali luz que do Senhor vem e traz luz ali, né? Porque se ela não tiver... Então, quando a gente está na amargura, quando deixou essa raiz entrar em nós, você está na escuridão. Quando você traz luz, ou seja, traz a conscientização, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Peraí, é isso, foi aquela situação naquele dia que gerou isso em mim, meu comportamento está assim, por causa do que esteve no meu pensamento e que estabeleceu no meu sentimento. E aí, de repente, você é curado de um câncer, você é curado de uma doença que você achava que nem tinha cura, né? Por causa dessa luz que veio sobre você. Então, deixa esse texto aí para você meditar, Isaías 61, medita mais sobre ele. A gente pode até falar mais sobre aqui a pobreza, né? De onde que ela vem, trazer alguns temas específicos também sobre isso, mas a gente já está passando aqui mais de 30 minutos, nós não queremos que o vídeo fique muito longo, porque nós queremos que você assista ele todinho. Então, nós vamos ficando por aqui, né, menina? Tem mais alguma coisa para vocês acrescentarem aqui? Que vocês possam abrir o seu coração, receber o Senhor Jesus, porque só tem um lugar onde você é livre de todas as mazelas que vêm para a nossa vida. É entregando a sua vida ao Senhor Jesus, mergulhando nele, mas entregar de verdade, é mergulhar com profundidade. Não é você só apenas confessar, porque muitas pessoas, ainda que sejam cristãs, estão vivendo de uma maneira desabilitada do Senhor, sem conseguir alcançar o favor, a graça infinita de Deus, que traz o favor para você vencer todas as coisas. Se renda, se derrame, se
entregue. Eu amo esse Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se for necessário, abre a sua cabeça, dá um martelado na sua cabeça. A Márcia falou de uma coisa de uma maneira muito interessante. Né? Depois que teve que fazer a cirurgia na cabeça, Deus fez a cirurgia no coração e ela voltou uma nova mulher. Olha que maravilhoso, gente. Maravilhoso. Olha essa mulher maravilhosa, extraordinária. Cheia de palavras de vida. Exatamente. Gente, então nós esperamos que realmente esse vídeo tenha falado com você, que essa amargura que poderia estar alojada aí em você, ela saia, busque ajuda para que ela realmente saia de você, porque você vai regozijar no Senhor quando você ficar livre dela, tá certo? Então, olha, deixa o like nesse vídeo, faz seus comentários, compartilha com quem você achar que precisa conhecer um pouco mais disso aqui também, compartilhar o que a gente está falando aqui, e nos veremos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.